Meu coração tornou-se capaz de todas as formas. É pasto para as gazelas e mosteiro para monges cristãos. É templo para ídolos e a caaba do peregrino muçulmano, e as tábuas da Torá e o livro do Alcorão. Eu sigo a religião do amor. Qualquer direção que tomarem os camelos do amor, lá está minha religião e minha fé. Eu queria dizer que esse dia hoje para mim é muito importante, porque os nossos encontros são trabalho espiritual. Os nossos encontros são baseados no entendimento de que nós estamos juntos num momento muito importante para a humanidade inteira, e como tudo é um, e a unidade é que padroniza todo o nosso processo interior, né, a nossa busca interior, nós que nos congregamos aqui, nessa família espiritual, na casa de Padre Pio, e naqueles que estão conectados conosco em trabalhos que seguem junto, né? A gente tem pessoas aqui que não são da casa especificamente, mas são da família. Então, é um trabalho espiritual porque cada um de nós é como carvão e o diamante. Carvão e diamante têm a mesma composição, é carbono puro, apenas o arranjo estrutural das moléculas faz um ser absolutamente transparente à luz do sol e refletir aquela beleza toda, e o outro ser escuro. Todos os dois têm funções absolutamente importantes na criação, e todos os dois são um só. Então, o nosso trabalho aqui é, na verdade, o entendimento dessa unidade. E, portanto, quando a gente faz esse trabalho de unificação, nós aqui juntos, né, coração a coração, ao longo dessa hora e meia que a gente está juntos, temos nos reunido aqui, graças a Deus, todas as semanas, e esse assunto me fascina quase há muito tempo, né? O Islã, eu não teria dúvida de arriscar que nós todos que estamos aqui temos uma ligação espiritual. Se acreditamos em outra encarnação, temos uma ligação espiritual profunda com o movimento que se chama de islamismo, os muçulmanos, e que hoje, no século XXI, e desde o século XX, desde o final do século XIX, foi havendo uma distorção, uma degeneração, tanto interna na ortodoxia islâmica, quanto na visão de fora, né? Isso já havia antes. É isso que eu quero abordar com vocês. Como o assunto é muito grande, ele jamais, é mais uma ousadia que ele caiba aqui, mas eu quero falar muito e falar especificamente da espiritualidade relativa a um ramo do Islã, que na verdade não é uma seita dentro do Islã, mas é siamesicamente ligada ao trabalho do profeta Muhammad, que é o sufismo, né? Essa face espiritual do Islã, ela está guardada dentro da tradição sufi. Olha, nós estávamos no ano 570 da chamada Era Comum, vulgarmente conhecida como Era Cristã, mas eu gosto muito desse nome, Era Comum, né? Depois do nascimento de Jesus Cristo, contavam-se 570 anos. E muita coisa tinha acontecido até então. O que tinha havido, né? A seita cristã que surgia, a visão de Cristo dentro do judaísmo tinha se transformado numa religião organizada. Tinha se transformado numa religião organizada com estrutura política já formada. Só para dizer a vocês, eu vou dar um salto de 30 anos no tempo. Em 570 nasce o profeta Muhammad. No ano 600, ele já, no meio da sua vida física, é formalmente criado o papado em Roma, como nós o conhecemos hoje, um papado dentro de um estado político. Mas nós já havíamos tido o imperador Constantino trazendo a religião cristã para dentro do estado romano. O judaísmo, desde que Jerusalém tinha sido destruída por Tito no ano 70 e depois pelo imperador Adriano, nas revoltas que havia, o judaísmo havia acontecido uma grande diáspora e havia núcleos judaicos em todo o mundo. Na Península Arábica, onde o Muhammad, o Maomé, nasce no ano de 570, na cidade de Meca, que era um entreposto comercial, ficava bem no meio da Península Arábica que participa da história de todos aqueles povos do Médio Oriente
e que é um ponto central, como a Palestina é, como é o Egito, entre toda a área mediterrânea, onde a civilização europeia se estabelece, e a Ásia, onde existe a civilização indiana, a chinesa, a persa. A Península Arábica era, naquele tempo, um local onde a maior parte das populações eram nômades e tribais. E ali, Meca era uma cidade muito importante porque era um entreposto comercial extremamente forte. O comércio passava por Meca, o comércio de toda a Península Arábica, que entrava também em muitas áreas, passava por ali. E Meca era uma cidade que, por ser essa cidade cosmopolita, tinha um local chamado Kaaba. Vocês já ouviram esse nome, porque esse nome hoje, ele sobrevive ao islamismo atual. Meca é uma cidade que é a capital hoje de um estado árabe, a Arábia Saudita. E a Kaaba era um local onde havia estátuas de deuses de diversas origens. E ali, no centro, neste centro, nasce no ano de 570, sendo órfão de pai e de mãe, muito cedo, criado por um padrinho, por um tio, esse que nós vamos conhecer como o profeta Muhammad, o fundador do islamismo. Ele nasce numa tribo, numa família tribal, que coordenava e comandava politicamente a cidade de Meca. A família dos Quraishitas eram muito poderosos, e ele, por essa origem nobre, vamos chamar assim, é alguém que cresce muito respeitado dentro do contexto, porque a Arábia Saudita, na maior parte, a Península Arábica, hoje é a Arábia Saudita, mas na época apenas Península Arábica, era composto por estruturas tribais. Mas Meca era um núcleo muito forte de poder político, militar e religioso, porque ali na Kaaba se concentravam visões de deuses de várias origens, né? Havia até um interesse político para que as pessoas pudessem ir ali. Bom, Muhammad cresce ali. E cresce ali como uma pessoa respeitada na sua comunidade, né? Até os 25 anos. Ele acompanhava seu tio em caravanas comerciais. E conta a tradição, importante para que a gente entenda o contexto do Islã, conta a tradição que numa dessas viagens, ele ainda muito menino, garoto ainda, um monge cristão que habitava, o monasticismo tinha vindo do Oriente, da Índia, enfim, para ali a estrutura do Ocidente, nesse meio tempo ali, e havia naquela região do Egito, no Sinaí, no deserto, muitos mosteiros e muitos monastérios e grutas. E um monge cristão, um dia chega para o tio de Muhammad e fala: você está carregando aqui, como eu vejo na sua caravana, a luz de alguém que é um grande profeta, que veio ao mundo para trazer uma grande luz. Vejam bem, gente, esse monge era cristão, tá? E vai dizer para esse tio de Muhammad, que era uma criança, que estava naquela caravana, que havia uma grande luz surgindo que estava ali. E o tio falou: quem? E o monge curioso pede para ver as pessoas. Quando ele vê o menino Muhammad, ele fala: esse menino, tira a camisa dele. E conta a tradição que Muhammad tinha nas costas a marca da profecia de ser ele um profeta destinado a trazer luz ao mundo. Bom, eu estou contando essa história porque Muhammad vai ficar até os 25 anos, criado num contexto onde havia uma mistura de tradições espirituais e religiosas. O que acontece quando Muhammad cresce? Ele cresce ouvindo essas tradições espirituais, principalmente as judaicas e as cristãs, porque o cristianismo já estava se espalhando. Nós estamos no ano 570 da Era Comum, nós já temos um cristianismo já distorcido pela política, né? E temos um judaísmo já afastado das suas origens, guardado por essas tribos, que são tribos judaicas que viviam na península. Esse é o contexto de Muhammad, que foi alguém que sempre teve uma tendência espiritual. Com 25 anos, ele se casa com uma viúva grande, mercadora, herdeira de uma fortuna enorme e muito poderosa, chamada Khadija. Ela era bem mais velha do que ele tinha 25 anos, e ele casa com esta viúva que já devia ter uns 40 e poucos anos,
e passa a ser o comandante de todos os negócios dela. Ele se torna, então, alguém que tinha uma vida extremamente comedida, né, até os seus 25 anos, e de 25 anos para diante, ele se torna um homem rico, casado com esta viúva rica. Muito bem. Isso faz com que ele se torne alguém que viaje pelo mundo, conduzindo as caravanas da sua mulher. Se tornou alguém respeitado na cidade, na tribo dos Coraixitas, conhecido, respeitado, até que, eu falei para vocês, né, que ele tinha uma tendência espiritual. E essa tendência esteve sempre dentro do coração de Muhammad. Sempre dentro do coração de Muhammad. E ele tinha hábitos de sair fora da cidade de Meca para ir meditar nos arredores. E em arredores onde havia grutas. O Muhammad está nesse momento com 45 anos de idade. Ou seja, 20 anos depois do seu casamento com Khadija e 20 anos depois de uma vida que estava se conduzindo de uma forma muito tranquila, apesar da sua tendência espiritual. Muito bem, num desses retiros para meditação, com 45 anos, numa noite inesquecível, ele é tomado dentro da gruta por uma visão do arcanjo Gabriel. Começa o primeiro susto para quem entende pouco de islamismo. O que o arcanjo Gabriel, que é um dos anjos, dos 7 anjos que assistem à frente do Altíssimo, estava fazendo ali, né, aparecendo para Muhammad. E é muito interessante, até um pouco hilário, que nas primeiras aparições, nessa primeira aparição, sabe o que Muhammad fez? Saiu correndo montanha abaixo, entrou dentro de casa, pegou um cobertor, botou na cabeça e ficou deitado no colo da sua mulher. Era um pouco mãe. E com muito medo. Só que Gabriel passou a aparecer, até que ele entendeu que ele estava destinado a uma missão espiritual. Gabriel dizia para ele, recita. A palavra Quran, ou Corão, vem do verbo árabe, que é uma língua semita, extremamente próxima do hebraico, extremamente próxima do aramaico. É importante que a gente entenda isso. Palavras, por exemplo, salam com shalom, né? Salam aleichem, com salam com shalom aleichem. Então, ele ouvia Quran, que era recita, uma sensibilidade absurda, até que no momento ele cede. E a que ele é chamado? Agora vamos entender na parte espiritual, gente. O que estava acontecendo ali? Eu estou dando aqui a minha opinião. Quero compartilhar com vocês que eu não sou dono da verdade. Muhammad é um ser que veio ao mundo para fazer, e por isso a gente vai chegar lá na face espiritual do Islã, que é o sufismo. Para mim, não tenho dúvida, eu pessoalmente não tenho dúvida, que ele tinha como missão trazer o primeiro movimento não de ecumenismo. Eu não gosto da palavra ecumenismo. Ecumenismo é juntar religião. É mais do que isso. É um movimento de unicidade. Muhammad tinha, por isso eu falei do contexto, eu contei a história para que a gente pudesse entender que ele vinha recebendo alimentação espiritual de várias fontes, do judaísmo, da Kabbalah mesmo, do cristianismo monástico, que não estava vinculado, mas ao mesmo tempo ele via também já as distorções, tanto do cristianismo quanto do judaísmo. Ele estava crescendo e já estava com 45 anos, já era um homem feito, com intenções, com atração interna para a espiritualidade. Ele começa a ver aquilo acontecer e quando Gabriel aparece para ele, ele percebe que o que estava sendo posto a ele? Trazer de volta aquilo que unificava a espiritualidade das duas grandes religiões que estavam ali. Mais até do que isso, porque vocês vão ver no sufismo o alimento oriental que também chega dentro dessa visão do Islã. O alimento que vem do budismo, que vem do chamado hinduísmo do Vedanta. Mas Muhammad recebe isso em cheio, quando ele cede ao comando de Gabriel, ele passa a recitar aquilo que a gente conhece, então passa a conhecer como o Corão, o Quran. Bom, gente, num primeiro momento, ele tenta convencer a família dele de que ele não estava maluco.
A partir de converter a primeira, que foi a sua mulher, né, Khadija, naquele momento ainda a sua única mulher, ele foi monogâmico até ela morrer, até ela desencarnar. Muhammad passa a ter à sua volta seguidores próximos. Essas famílias, quando a gente fala de família, naquela época eram famílias de 20, 30, 40 pessoas. Só que aconteceu uma coisa, gente. Essa história dele trazer uma visão de unicidade, de ir contra, né, o politeísmo, a idolatria de deuses, de imagens. O que era Meca? Meca era um centro comercial onde havia a Kaaba e onde havia ali na verdade havia um hedonismo, vamos chamar assim, espiritual. Chega aqui, quer botar o seu Deus, quer botar ali, põe lá uma imagem. Se por um lado isso tem um lado, né, de abertura, por outro lado tinha um lado de muito pouca espiritualidade. E ele via que pouca espiritualidade não era só em Meca, porque a pessoa que se dizia cristã estava sendo muito pouco espiritual, já não havia mais ali a seiva do que esse mestre aqui trouxe. Quem se dizia judeu seguia as mitzvot judaicas, mas só na superfície. O que Muhammad estava trazendo, gente? Ele estava trazendo o seguinte: Allah Akbar, Allah é todo poderoso, Allah é um, e tudo é um, e o que importa é a espiritualidade, é seguir esta unidade. Religião não é superficialidade, religião não é ritual, religião e daí vem a palavra Islam, é submissão da nossa natureza à natureza divina. Eu vou começar a falar aqui, trazendo Muhammad para um lado. Por que surge o Sufi? A gente vai falar o sufismo, porque não surge do nada, né? A gente não pode desconectar a figura do profeta Muhammad do sufismo. Não dá para fazer isso. Isso é distorcer o Islã. E aí ele começa a fazer o quê? Ele era um cara respeitado, ele vai para o meio da praça, da onde estava a Kaaba, né? Até hoje ela está lá, e fazendo sermões, pregando a conversão a uma espiritualidade verdadeira. Num primeiro momento, e em nenhum momento, num primeiro, num segundo, num terceiro, Muhammad negou a nenhum dos patriarcas. Ele tinha um respeito profundo ao que é chamado no Corão de o livro, que é a Bíblia, com o seu Antigo e os Evangelhos. Ele é citado no Corão várias vezes, o livro, e ele diz: o livro é sagrado, e o que Allah quer é que se entenda que o que está ali no livro foi desprezado pelos seus seguidores, foi transformado em balela política, foi transformado em superficialidade. Allah é um, e o que ele pede é que todas as pessoas se liguem a ele, se submetam à sua presença. Isso vem da palavra Islã. Bom, ele vai para o meio da praça e aí começa a fazer mais alguns seguidores e começa a incomodar. Começa a incomodar a classe coraixita dirigente, começa a dizer: ô cara, para de fazer isso, vai lá tratar da tua família. Mas naquele momento Muhammad já estava imbuído da sua missão espiritual. Ele estava absolutamente consciente de que ele vinha ao mundo e que ele tinha uma missão a cumprir, de trazer as pessoas para entenderem que o que dizia Moisés, vindo da tradição abraânica, o que dizia Jesus, e nós vamos entender depois que o que vão dizer, o sufismo é que vai tomar essa bandeira para mostrar que o que dizia Buda, ele não falava, Maomé nunca falou em Buda, mas em público não veio isso, mas quando a gente entende o sufismo, a gente percebe que ele certamente conhecia também isso, né? Ele mostra e tenta mostrar que a religião não é superfície, que espiritualidade é religião, né? Então, gente, ele começou a perturbar porque a Kaaba, os ídolos que estavam lá dentro, davam dinheiro para as pessoas. Você, para entrar lá, tinha que pagar, tinha todo um esquema, né, religioso, como a gente conhece hoje, até hoje, né, é que Jesus entrou no templo para derrubar os vendedores, né, de animais para o sacrifício, que ganhavam dinheiro, davam pessoal para o sacerdote. Depois os católicos passaram a vender indulgência. Hoje em dia tem gente vendendo dinheiro, ganhando dinheiro com tudo. Ele começou a ir ao encontro disso.
e pregar uma tradição pura de espiritualidade. Bom, eu estou falando ainda do contexto histórico, tá, gente? Isso começou, ele nasceu em 570, quando ele tinha 45 anos, portanto em 615 mais ou menos, da Era Comum, ele começa a pregar. Entre 615 até 622, o Muhammad, eu vou simplificar aqui a história, senão a gente vai ficar contando a história dele só, apesar de ser fascinante, eu recomendo que vocês possam ler, depois até vou falar em um livro que eu acho muito legal. São 7 anos em que ele vai sofrer o pão que foi amassado pelo nosso adversário. Muhammad é preso, Muhammad é proibido de falar, ele é exilado com a sua família por 2 anos numa periferia de Meca, numa prisão aberta, né? Onde ele ficava ali apenas comendo pão e água, alimentado por amigos. Ele passou muito tempo, 7 anos, perseguido e vivendo apenas da força espiritual, da mensagem que ele continuava recebendo do anjo Gabriel e diretamente da conexão dele com o divino, construindo, portanto, o Corão, ou Corão. Os seguidores foram aumentando, começou a incomodar mais, ele estava ali fora, até que no ano 622, ele já mais fortalecido, com mais seguidores em volta, resolve fazer uma imigração. Ele começa a ter seguidores de outros locais, de outras, não havia cidades, havia localidades em oásis. E uma delas, especificamente chamada Yatrib, era um local, um oásis próximo de Meca, onde havia tribos, na maior parte delas, tribos judaicas. Muhammad, dentro daquela perseguição espiritual que ele sofria, ficou sabendo que eles iam matá-lo. E aí ele faz com que a sua família, os seus seguidores, que não se contavam em mais de algumas centenas, ele faz um acordo com os judeus de Yatrib, e esse pessoal todo ligado a ele faz o que se chama em português a Hégira, ou a Hijra, que é a saída, ou a saída de todos os islâmicos, os muçulmanos, né, para a cidade de Yatrib, que vai se transformar em Medina. O nome Madina já é um nome posterior, mas Yatrib é onde havia, e essas tribos judaicas recebem, e depois Muhammad é quase morto, ele foge. Tem uma tradição espiritual que conta que parece até aquela tradição do rei Davi, quando ficou escondido numa caverna, perseguido pelo rei Saul. Disse que Muhammad estava escondido numa caverna e os seus coraixitas procurando ele, e num determinado momento uma aranha fez na porta da caverna uma estrela. E quando chegaram para olhar, falaram, não vamos entrar nessa caverna aí, tem teia de aranha, se ele tivesse aí dentro, a aranha não teria feito a teia, e ele foi salvo por aí. Né? Essa história se refere, eu não sei se a tradição se juntou ao Davi quando fugia do rei Saul. Bom, ele vai para lá, na verdade, Yatrib, e se estabelece ali. Ele era um cara, devia ser uma pessoa de privilegiada inteligência, certamente, uma sensibilidade grande. Imediatamente, as tribos de Yatrib estavam em guerra entre elas há anos, as tribos judaicas em guerra entre si, tribos iemenitas árabes em guerra. Muhammad consegue pacificar todo mundo e se transformar no líder do oásis de Yatrib, onde habitavam algumas milhares de pessoas. Não converte todo mundo ao Islã. Havia os muçulmanos e havia os judeus, e isto permaneceu até a morte de Muhammad. Já estou passando para vocês algumas informações que são provavelmente novas para muita gente. Havia cristãos em Yatrib, havia os muçulmanos, que no início eram minoria, foram se tornando maioria ao longo dos anos. Nós estamos no ano 622 da Era Comum. Maomé vai morrer no ano 632. Então estamos falando daí para diante, são 10 anos só que ele tem. Em 10 anos ele transforma tudo. Você veja o poder espiritual que estava depositado na mão desse homem, né, para que ele pudesse fazer aquilo que ele fez. A missão original dele era muito... Eu vou falar um pouquinho agora do que eu imagino dos desequilíbrios, que são perfeitamente compreensíveis, eu acho, particularmente.
ele se transforma num líder social. E o que acontece? Ele consegue criar uma sociedade extremamente avançada para o seu tempo. A Constituição de Medina, ou de Atribe, primeiro dava igualdade de herança às mulheres. Isso depois foi acontecendo no Ocidente, acho que no século XVIII ou XIX. Havia repartição dos bens. E aí eles tinham que sobreviver. O que aconteceu? Eles estavam quietinhos ali, começou Maomé a pregar a sua visão espiritual, a não obrigar as pessoas a se converter. Muita gente estava se convertendo, porque ele chamava para uma espiritualidade. Vou fazer um parênteses aqui, tá? Vocês sabem que o muçulmano reza 5 vezes por dia. Ele tinha desdobramentos espirituais. Conta-se que ele já em Atribe, ele tem um desdobramento noturno, isso é conhecido dentro da tradição islâmica, e vai até Jerusalém. E lá em cima do Monte Moriá, que naquele momento estava sob o comando bizantino, né, na verdade, Jerusalém ainda era cristã. No Monte Moriá devia ter uma igreja ali, eu não sei o que tinha, depois virou uma mesquita, o templo já estava destruído. Ele bate ali, ele tem um desdobramento espiritual que ele vai subindo aos céus, e ele vai encontrando com Abraão, com Jesus, com Moisés, e cada um dos profetas vai lhe dando um alimento espiritual. E ele vai recebendo instruções. Uma delas foi para quê? A oração, o estado de oração é o fundamento da vida. Se a gente não se liga a Alá, ou a presença divina, e traz a realidade de Alá para a realidade do mundo, nós não estamos realizando a nossa missão. E a oração é um instrumento, como já se fazia dentro do judaísmo, né? E aí, conta a tradição que Abraão falou para ele, vai e diga que você tem que rezar 50 vezes por dia. Eu acho que esse 50, Abraão estava querendo dizer para ele assim, 50 é o número do portal de Biná, na Cabalá, é o número dos 50 portões celestiais, que significa o seguinte: se você estiver num estado de oração, se o teu estado interior for um estado comparável, desperto, em que você não precisa nem articular oração, não tem dia, não tem hora, isto é rezar 50 vezes por dia. Mas aí Muhammad, quando voltou, fez uma negociação e 50 viraram 5 orações diárias. Bom, voltamos aí a Atribe, voltamos lá a Medina. Ele começou a crescer e Meca não ficou satisfeita de expulsá-lo. Começou a ficar preocupada e passou a querer destruí-lo. E eles têm 99 nomes de Deus, sim, Beth, tem sim. São 99 nomes, e na música do Maurício, que eu vou falar um pouquinho aqui, de Dois Lados do Muro, o cantor islâmico que canta para a música dos Dois Lados do Muro, que a gente gravou lá no Padre Pio, ele fala alguns nomes de Deus, Al-Wahhab, Al-Bashir, Al-Kabir, que são nomes dos 99 nomes. Que são também escritos em grafia árabe, né? E são usados também de uma forma semelhante aos 72 sopros de Elohim, como são usados na Cabalá. Para você ver como é que é tudo muito junto e misturado. Bom, Meca começa a querer matar Maomé lá em Medina. Começa a querer matar. E aí o que Maomé faz? Aí que tem um ponto de virada na sua vida. Até então, gente, ele era um líder espiritual, com uma vivência espiritual profunda. Estou relembrando a vocês desde a infância, né, na juventude, estava constituído o Islã, mas agora ele também era um líder político que estava estruturando até uma sociedade muito justa para aquele tempo. E de repente ele se vê atacado pelos seus antigos familiares de Meca, que ficavam a alguns quilômetros, algumas centenas de quilômetros dali. Ora, o que acontece ali? Maomé começa a armar grupos para atacar, já que ele estava sendo atacado, ele começa a armar grupos para atacar as caravanas comerciais de Meca e pegar despojos para poder alimentar o seu pessoal do oásis. E aí, Maomé vai se tornar um príncipe político também e um líder militar também. Essa é uma grande questão que existe no Islã, porque fora Jesus Cristo, né, que foi um líder de espiritualidade, e os grandes mestres cabalísticos, que não foram líderes políticos, de repente aquele líder espiritual, que até então estava fazendo um trabalho unicamente espiritual,
ou foi levado ou se deixou levar para assumir. Ele já era político, ele chegou ali e acabou se tornando um reizinho do local, chefe político, e estava indo muito bem. E começa a ir muito bem em termos militares. E aí começa a entrar uma face militar no Islã que depois foi distorcida e muito distorcida também. Mas eu estou explicando aqui para vocês por que o Islã passou a ser taxado como conversão à força, conversão pela espada e tal, que não é bem assim, é uma coisa mais sutil. É porque ele passa a ter na mão dele um poder militar, isso em 10 anos, que ele vai morrer com 62 anos, em 632. O que aconteceu? Ele, como esse líder político que vai crescendo, convivendo, vou voltar aqui para vocês não esquecerem, com as tribos judaicas ao seu lado, né, dentro de Atribe, não havia antissemitismo, com cristãos, ele tinha conselheiros cristãos, ele tinha conselheiros judeus, inclusive um conselheiro judeu dele, que era o conselheiro mais próximo, foi conselheiro até o dia da sua morte, foi quem guardou os seus poucos bens pessoais, que ele nunca foi rico, né? Era o conselheiro a quem ele dava mais ouvidos. Teve mulheres, aí depois que ele fica viúvo de Khadija, ele vai ter mulher pra caramba, né? Ele aí gostou do esporte, teve 16 mulheres oficiais, fora as concubinas. E ele teve algumas mulheres cristãs e algumas mulheres judias, inclusive uma delas muito importante, Safia, que era uma princesa judia, uma das mulheres mais amadas de Muhammad. Teve filhos, inúmeros filhos, e uma de suas filhas, chamada Fátima. Epa, Fátima? Onde é que está Fátima? Está em Portugal, porque a Península Ibérica foi conquistada pelo Islã. Fátima era muito espiritual, era muito ligada a ele, junto com a sua mulher mais nova, depois da Khadija, que era Aisha, que foi a que acompanhou junto com ela. Fátima é venerada pelos muçulmanos como santa, inclusive aquela hamsa, aquela mão que é usada no judaísmo para proteger, é usada também dentro do Islã. Para os judeus é a mão de Miriam, para os muçulmanos é a mão de Fátima. Então, gente, é mais ou menos tudo a mesma coisa. A gente aqui não enxerga a igualdade, a essência. A gente fica perdendo tempo achando que nós somos maiores ou melhores do que alguma coisa. Não somos. Nem temos verdade absoluta dentro do nosso pequeno limite egóico. Muhammad parecia entender isso. E ele, quando morreu, a Península Arábica inteira era islâmica, inclusive Meca. Ele vai a Meca e não conquista Meca com um exército. Meca se rende a Muhammad. O que ele faz? Ele entra na Kaaba. Eu vou contar agora uma coisa interessante, uma história bem interessante. Ele entra na Kaaba, onde tem os ídolos. Ele mesmo, com a sua espada, quebra todas as estátuas de todos os ídolos de todos os lugares que havia. Eram muitos que havia ali. Deixa duas coisas. Um crucifixo e uma estátua de mãe Maria de Nazaré, da mãe de Jesus. Ele tinha uma enorme devoção por Maria. Se é que vocês querem saber. Mais ou menos como Lutero, né? Que era devoto de Nossa Senhora. Não se conte isso aos evangélicos de hoje. Mas ele não destruiu nem o crucifixo, nem a imagem de Nossa Senhora. Isso é conhecido na tradição islâmica. Isa, como chamado Jesus, era respeitadíssimo. Abraão, então, nem se fala. Porque como é que se via a linhagem do povo árabe? Descendentes de Ismael, o primeiro filho de Abraão. Que não é desprezado, coisa nenhuma. Se a gente for lá ler o livro de Bereshit, do Gênesis, vai ver como os anjos cuidaram de Ismael e o povo ismaelita vai ter importância dentro de toda essa tradição. Muito bem. A gente falou da história. Muhammad vai morrer mais ou menos de repente, com uma dor, parece de repente como se fosse um aneurisma. E aí o Islã vai, a partir da sua morte, se transformar numa civilização em duas coisas. Primeiro, numa civilização extremamente importante, porque
Porque foi o Islã, como civilização, apesar das guerras, porque o que acontece? Como ficou sendo militarmente e politicamente muito poderoso a estrutura do Islã, já começou uma briga inicial sobre a sucessão de Maomé, entre o que gerou duas correntes dentro do Islã, os sunitas e os xiitas. Aqueles que seguiam a Ali, sobrinho de Muhammad, e a Abu Bakr, que era o seu sogro. Mas, tirando essa história toda, o Islã foi quem fez sobreviver. Havia grandes sábios dentro do Islã, havia grandes matemáticos, havia grandes... E foi ele quem fez sobreviver toda a filosofia aristotélica, a filosofia platônica. E a civilização islâmica que se constituiu a partir da morte de Muhammad era extremamente adiantada, muito mais adiantada do que a civilização que estava se constituindo na Europa medieval. A Europa medieval se salvou pelo beneditismo monástico, pelos mosteiros de Benedetto, de São Bento. Mas uma maior parte do conhecimento foi preservado pelo Islã. Mas para quem vê a civilização dos Omíadas, dos Fatimíadas, de todos aqueles que formaram a civilização islâmica, nós vamos ver que foi importantíssimo a contribuição que dava. Então, Muhammad tinha uma missão espiritual muito grande, que acabou sendo distorcida, muito mais distorcida hoje, no século XX, quando esse radicalismo islâmico é o que aparece para a gente, infelizmente. Vamos falar do sufismo. O que é sufismo? O sufismo é conhecido hoje como um dos movimentos de espiritualidade mais profundos que a gente tem. E mais do que isso, dos mais inclusivos. Por quê? Porque o sufismo, ao meu ver, ele espelha com toda a precisão e com toda, vamos chamar assim, muito precisamente, a visão espiritual do profeta Muhammad. Então, o que é o sufismo? A palavra sufi tem várias significações, né? Tarsufa, que é, na verdade, o grande nome. O que eu gosto muito daquela que dizia o seguinte: os sufis eram aqueles muçulmanos que ficavam... lembra que o Muhammad, profeta, rezava 5 vezes por dia, e isso era sagrado, continua sendo sagrado ainda até hoje, mesmo que em superfície, né, para muitos muçulmanos, mas eram aqueles que rezavam na linha atrás do profeta, eram aqueles que estavam muito ligados ao profeta quando o profeta tratava de assuntos espirituais, que, diga-se de passagem, eram aqueles que ele mais gostava de tratar. Ele não saía por aí guerreando, né? Vamos falar um pouquinho só para mostrar. Quando ele conquistava uma determinada comunidade, ninguém era obrigado a se converter ao Islã. Existe até hoje no mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, uma carta que os historiadores dizem verídica, atribuída ao próprio profeta, onde ele recomenda que nenhum muçulmano poderia maltratar qualquer ou obrigar nenhum cristão a se converter. O cristão poderia continuar a ser cristão, que o judeu poderia continuar a ser judeu, e por aí vai, volta. Os sufis, portanto, eram aqueles que estavam mais próximos espiritualmente do profeta. E foram aqueles que trouxeram, portanto, a tradição espiritual do profeta para a criação do que se chama essa visão, ou uma seita islâmica, que não é. Por incrível que pareça, foi o sufismo que prevaleceu dentro do islamismo, como a sua espiritualidade mais essencial e mais importante até o século XVI. Nós vamos ver surgir os grandes santos sufis ao longo da história islâmica, a partir da ida de Maomé para o mundo espiritual, e numa profusão de espiritualidade enorme e muito intensa até o século XVI. Eu vou falar já. Os derviches são uma seita que são específicas dentro do sufismo e que ficaram muito fortes na península da Anatólia, hoje Turquia, porque os otomanos acabaram se convertendo ao Islã também. Tem até agora uma série que está fazendo sucesso aí, que despertou muita gente para o Islã, né? Então, na verdade, a minha visão pessoal, tendo lido bastante livros sobre isso, é de que os sufis eram aqueles que
ganharam a tradição espiritual do profeta e souberam dar vida a ela. Souberam dar vida a essa tradição espiritual. O que a gente tem no sufismo? O sufismo vê todos os líderes espirituais como iguais. Jesus, Abraão, mesmo Buda, né? O profeta era o seu símbolo, sim, era tido como o grande último profeta, mas eles não consideravam Muhammad maior que Jesus, não consideravam Muhammad maior do que ninguém. A tradição espiritual do sufismo é uma tradição de que Allah está dentro de cada um de nós, e portanto o dhikr, que é a busca espiritual do salik ou do salek, é encontrar dentro de si mesmo a presença de Allah. E para isto se utiliza técnicas meditativas que eles foram incorporando das percepções espirituais vindas do Oriente, percepções de vivência da espiritualidade tendo o amor como a sua base profunda e única, e o entendimento de que o caminho final do sufi era fazer do seu coração uma lua cheia, porque a lua cheia reflete em toda a plenitude a luz do sol. Sol era Allah, e a lua era o casamento da alma com a luz de Allah. Eu estou simplificando demais aqui, gente, tá? O sufismo é uma coisa enorme, é uma tradição espiritual profunda. Eu vou falar um pouquinho agora aqui, eu vou ler para vocês alguns ditos do profeta, para vocês verem. Ditos do profeta são assim: o profeta recitou e trouxe o Corão, e tem os hadiths, que são aqueles ditos que guardam a tradição espiritual do que o profeta falou fora do Corão. Eu vou ler para vocês agora aqui alguns dos ditos do profeta colecionados nos hadiths. Vou ler alguns para vocês verem que a espiritualidade islâmica não tem nada de diferente da espiritualidade cristã, da espiritualidade judaica, da Kabbalah, de lugar nenhum. Isso tudo que eu vou ler agora aqui são ditos falados diretamente da boca do profeta Muhammad. Quem quer que seja cruel ou duro com uma minoria não muçulmana, que lhes prive dos seus direitos, que lhes sobrecarregue ou lhes tome algo contra a sua vontade, eu, Muhammad, irei reclamar contra esta pessoa no dia do juízo final. Eu vou repetir, isso aqui é muito importante, exatamente contra tudo aquilo que se fala que o islamismo faz ou que o profeta Muhammad fez. Palavras de Muhammad: quem quer que seja cruel ou duro com uma minoria não muçulmana, lhes prive de seus direitos, lhes sobrecarregue ou lhes tome algo contra a sua vontade, eu, Muhammad, irei reclamar contra esta pessoa no dia do juízo final. Outra frase de Muhammad: adorai a Deus como se você pudesse vê-lo todo o tempo. Embora com seus olhos físicos não possa vê-lo, ele vê você. Outra, só estou citando frases de Muhammad aqui. Deus não olha para a sua aparência ou para as suas posses, mas ele olha para o seu coração e para as suas obras. A melhor riqueza é a riqueza da alma. Mantenham-se longe da inveja, porque ela consome e faz as boas ações morrerem, como um fogo é consumido quando queima a madeira. Muito silêncio e alegria. Não há duas coisas melhores do que estas. Vou ler de novo essa, hein, gente? Muito silêncio e alegria. Não há duas coisas melhores do que esta. Em verdade, Deus, Allah, é suave. Ele gosta de brandura. Ele dá ao manso o que ele não dá ao áspero. Vamos mais? Eu ordeno. Agora Muhammad vai ordenar que tratem as mulheres amavelmente. As mulheres tinham direito de herança, tá? No islamismo prévio. Outra, nunca afaste uma pessoa necessitada da sua porta. Dê a ela algo, mesmo que seja apenas um pequeno pedaço de tâmara. Tâmara para eles era quase ouro, gente. Respeite os pobres e ame-os. Apesar da sua pobreza,
E se você trouxer o pobre e o necessitado para perto de si, Alá irá lhe trazer para perto dele. Quem se dedicar com assiduidade à perseverança do istighfar, o istighfar é o pedido de perdão a Deus, é pedir misericórdia. Alá aliviará todas as suas tribulações, lhe abrirá uma saída para todas as situações difíceis e lhe dará sustento de onde menos você espera. Muhammad, de novo, aqueles que são misericordiosos obterão a misericórdia do misericordioso. Alá, um dos seus nomes é o misericordioso. Seja misericordioso com os que estão na terra, e aquele que está acima dos céus terá misericórdia de você. Vejam que a gente tem no Islã, portanto, toda uma tradição espiritual e uma prática espiritual profunda, que foi o que deu força para Muhammad. Ele não poderia ter feito o que fez se ele não tivesse um mandato espiritual enorme. Essa espiritualidade não era para fazer um ecumenismo, ele vinha para trazer uma visão de espiritualidade única, né? Que acabou virando uma religião, né? Aquela história que a gente já contou aqui, né? Vem um grande mensageiro, um grande profeta, e aí vem um ego humano, que é o nosso adversário, e transforma tudo numa religião organizada e distorce ao ponto da gente ver hoje tanta distorção dentro do Islã. E o sufismo é a prova cabal de que isto é verdade. Procurem conhecer um pouquinho mais dos grandes mestres do sufismo. O sufismo, trazendo essa tradição espiritual, trouxe grandes santos para dentro da tradição islâmica. E ele foi a corrente prevalente dentro do islamismo, vou repetir, até o século XVI. O sufismo sustentou a civilização islâmica, tanto na Ásia, né, gerando o Império Omíada, o Fatimíada depois, com o esplendor de Bagdá, das 1001 noites, né, da Pérsia, né, mesmo da Turquia inicial, e da Península Arábica, da Península Ibérica, gente. Né? O Andaluz, que foi a conquista da Península Ibérica, Portugal e Espanha, onde se constituiu uma civilização por muitos anos, por mais de 300 anos, onde conviviam em Toledo, em Sevilha, em Córdoba, em todas aquelas regiões, conviviam mestres cabalistas, mestres sufis e grandes mestres cristãos. Meister Eckhart, por exemplo, bebe nessa tradição. Vários grandes mestres como Tomás de Aquino, o Roberto está falando do Rumi, né? A gente vai falar que é tudo mesmo. Vamos começar a falar do primeiro, porque eu quero chegar em Francisco de Assis aqui também, que é muito importante para a gente entender as distorções do islamismo na visão cristã, na visão ocidental. O primeiro grande mestre a aparecer com intensidade chama-se Mansur al-Hallah. Al-Hallah foi um mestre de tal elevação espiritual que naquela época já havia um ortodoxismo islâmico. Isso estamos falando do século X já, dos anos 900. Ali, 300 anos depois da ida de Maomé para o mundo espiritual, o islamismo já estava se constituindo como uma religião, com ortodoxismo, com clero, né? Aquilo tudo que acontece, infelizmente, com a obra de todos os grandes mestres, como esse que está aqui atrás de mim, e de todos os outros, né? E Al-Hallah era um santo que vivenciava a plenitude da presença de Alá dentro dele, o sufismo era uma experiência verdadeira, e ele começou a incomodar, e aí foi condenado à morte, e ele foi crucificado em praça pública. Vejam, um sufi, porque ele amava muito a Jesus. Foi crucificado em praça pública em Bagdá, e quando ele foi crucificado, tiraram o corpo dele da cruz e queimaram. Sabe o que aconteceu, gente? A tradição conta até hoje. Se ouvia, porque ele morreu na cruz dizendo, eu sou ele, a dizer, eu e Alá somos um, eu sou ele. E quando ele morre e queima o corpo dele, a voz dele continuou, conta a tradição, materializada, falando, eu sou ele, para desespero daqueles que o mataram. Olha que beleza, gente. Aí vamos ter, eu quero falar, porque tem tantos santos, Sufi al-Ghazali, al-Rumi, né? Jalaluddin Rumi, Ibn Arabi. Eu quero falar um pouquinho de Ibn Arabi. Ibn Arabi, porque ele é contemporâneo de São Francisco de Assis, né? Ele é um dos grandes santos, ele era tudo, ele era santo, ele era sábio, ele é nascido na Península Ibérica,
E ele é um andaluz, Ibn Arabi, nascido, e ele conta, olha que barato, gente, que o seu primeiro mestre ele via foi Jesus Cristo. Desde criança ele via Jesus, ele conversava com Jesus. E ele foi se alimentando da espiritualidade judaica, porque ele nasceu na Andaluz, onde havia mestres cabalísticos. Ele conheceu Abraham Abulafia, um dos grandes cabalistas de todos os tempos. E Ibn Arabi depois viajou por toda a Ásia, ele saiu e foi pela Itália, pela Sicília, enfim, onde é o Iraque, pela Turquia, trazendo o sufismo no seu espírito, vivenciando a espiritualidade islâmica como um dos caminhos mais poderosos de se atingir a ligação com o divino. A riqueza de Ibn Arabi é muito grande. E ele era um poeta também, porque ele extravasava a espiritualidade dele de todas as formas. Enfim, extravasava sobre poesia, extravasava sobre conhecimento, sobre vivência espiritual. E aquele poema que a gente tem na música do Maurício, né? Meu coração é templo para todas as esferas, é o templo para a Torá, para a Caaba, para o peregrino cristão, onde vão os camelos do amor, ali está a minha religião e ali está a minha fé, que o Otton fala tão bem naquela música dos dois lados do muro. Ibn Arabi foi mestre, agora que eu vou chegar lá no Francisco de Assis, tá, gente? Olha que coisa legal. Ele foi mestre do mestre, daquele que vai ser um grande enigma na visão da espiritualidade e que é um dos marcos na vida do nosso amado Francisco de Assis, tão mal entendido até hoje ainda, porque as distorções que são feitas por todas as religiões, e o catolicismo não é a exceção, a distorção que o catolicismo fez do encontro de Francisco de Assis com um sufi, que era, além de sufi, ele era o califa de toda a região do Egito e da Península Arábica e também de Jerusalém, chamado Ismail al-Kamil. Era o sultão do Egito e também sultão de Jerusalém. Ele era sobrinho de Salahuddin de Saladino, que tinha sido o reconquistador de Jerusalém pelos muçulmanos, depois de mais de 100 anos de domínio cruzado. Eu vou voltar lá, tá, para vocês, para a gente entender isso em contexto histórico e espiritual. E aí, quando Francisco de Assis vai acompanhar a Quinta Cruzada, eu vou detalhar daqui a pouco, e encontra Ismail al-Kamil, esse sultão do Egito, ele passa 15 dias dentro das linhas islâmicas e transforma a vida dele. Um transforma o outro. E o catolicismo diz que ele tentou converter o sultão ao catolicismo, ao cristianismo. Ele pode até ter chegado com essa ideia lá, mas não foi com essa ideia que ele saiu. É isso que eu quero falar um pouquinho com vocês agora, nesses 30 minutos que estão sobrando aí para a gente. Porque é importantíssimo e é tão mal entendido dentro da nossa visão ocidental, e é uma pena, porque a gente tem ali o ponto que nos permitiria quebrar todas as barreiras que separam as visões religiosas, todas elas, né? Quebrar as barreiras que separam o cristianismo do judaísmo, do islamismo e de todas, qualquer uma delas, do budismo, para a gente entender o que nós estamos sendo chamados a fazer espiritualidade, a sermos espirituais, a sermos o que somos, né? Imagem e semelhança do Criador, que está acima dos universos, mas ao mesmo tempo está dentro da gente, lá dentro da gente. E aí, gente, se constitui uma civilização altamente poderosa e altamente espiritual. Mestres vão surgindo, eu falei de Al-Khalar, falei de Ibn Arabi, falei de Al-Ghazali, tem os cientistas Averroes, Avicena, e por aí vai. É uma civilização que traz um conhecimento absurdo e uma espiritualidade absurda junto com ela. Muito bem, o Ocidente não se tornou islâmico porque Carlos Martel barra, né, os muçulmanos ali na França, na batalha, né, eu não esqueci o nome da cidade agora, não é Troyes, que mas ele para ali, e o islamismo só entra um pouquinho ali
no sul da França, né, bem ali, mas não muito pouco. Lembrem-se que o islamismo tinha conquistado até a Índia, todo o norte da África, a Sicília e o sul da Itália, a Provence, né, e a Península Ibérica. Mas dali para lá, não. E se constitui a civilização medieval. Roma tem poder enorme nesse momento. Poder político, que começa a ser desafiado por um poder que surge na Europa ocidental e oriental. Na verdade, os chamados, que vai depois dar origem ao Sacro Império Romano Germânico, né? E as monarquias medievais na Inglaterra, o poder político da igreja, que tinha começado lá quando Maomé nasceu em 600, estava sendo desafiado. E aí, o que faz a Igreja Católica? Inventa que os muçulmanos estavam perseguindo os cristãos em Jerusalém. Gente, até então, desde Maomé, Jerusalém tinha caído, né? Não toda, Constantinopla não, mas Jerusalém, uma parte do Império Bizantino, tinha caído sob mãos islâmicas. E Jerusalém tinha todo um modos de processar, onde você podia, sendo judeu, continuar a ser judeu, sendo cristão, continuar a ser cristão. Se você fosse fazer uma peregrinação a Jerusalém, você podia chegar, entrar, ir lá no Santo Sepulcro, né? O judeu já podia, alguns viviam lá, mas você podia ir lá conhecer os lugares sagrados. Mas por interesse político se mobiliza o que a gente começou a entender como cruzadas. Para quê? Para poder sustentar o poder político do Papa. Era um jogo político, pura e simplesmente. Ora, cruzadas falharam, uma das cruzadas consegue conquistar Jerusalém, e o que nós vamos ver, gente, é, nas cruzadas, sim, uma carnificina absurda. Os cruzados foram pela Europa matando todo mundo que estava na sua frente, inclusive judeus. Fizeram extermínios de judeus na Europa Oriental enormes, até chegar à Palestina. Mas não foram só judeus que mataram ciganos, mataram o que era podido matar. Uma das cruzadas conquista Jerusalém e se estabelece um reino cristão por 100 anos, que é derrubado por Salahuddin, por Saladino, que vem a ser tio do sultão do Egito, Al-Kamil, que vai ser aquele a quem Francisco de Assis vai encontrar. Ora, Francisco de Assis, todo mundo conhece a história dele, tinha passado por um mergulho espiritual profundo na sua vida, por uma luta espiritual, tinha constituído, ele que tinha sido mercenário, eu conto sempre isso aqui para que ninguém perca, nenhum de nós perca o ânimo de se tornar um ser espiritual, gente, porque Francisco de Assis foi um mercenário que só se transformou no momento final, quando ele estava indo para pilhar uma cidade no sul da Itália, gente. Então, a espiritualidade está dentro de nós todos, sejamos quem nós sejamos na nossa aparência, sejamos quem nós sejamos ou que tenhamos construído com as nossas obras do ego. E Francisco de Assis era um entusiasta das cruzadas, porque ele vivia uma civilização que ao longo de alguns séculos estava sendo condicionada pela igreja a acreditar que os muçulmanos eram filhos do diabo, eram infiéis, eram matadores de criança, eram isso e mais aquilo. As cruzadas se basearam em construções políticas. Ora, no tempo de Francisco surge a Quinta Cruzada, comandada por um cardeal extremamente complicado, chamado cardeal Peládio, que por interesses políticos constrói uma Quinta Cruzada e acaba aceitando Francisco de Assis, que entupido, né, emprenhado nos ouvidos por tudo que ele ouvira desde que nasceu a respeito dos muçulmanos, resolve embarcar não era para guerrear mais, né? Ele até chegou a querer guerrear quando era mais moço, mas agora ele queria converter os muçulmanos. E aí Francisco chega no acampamento dos cruzados que estavam cercando a cidade egípcia de Damieta, do qual Al-Kamil, que era o sultão do Egito inteiro, era também sultão. E ele estava ali com o exército acampado, sitiado já pelos cruzados, e Francisco de Assis chega com um exército novo para ver este cerco, para destruir Damieta, né, e reconquistar. Gente, eu tenho que encurtar essa história aqui, mas o importante é que a gente entenda o seguinte: Francisco de Assis começou a se decepcionar, porque o que ele viu
nos acampamentos dos cruzados, ele viu tudo, menos espiritualidade. Ele via bebedeiras, ele via estupros de mulheres, ele via mortes entre os próprios homens, uma promiscuidade absoluta e nada de espiritualidade. Ele começou a ficar muito agoniado com aquilo, ele ficou agoniado de ver também os muçulmanos sitiados dentro de Damieta. E o que ele faz? Tomado por um impulso, ele atravessa as linhas e entra dentro das linhas muçulmanas. No primeiro momento ele é preso, levado ao sultão Al-Kamil. E aí ele passa a se entender com o sultão em francês, porque São Francisco era filho de mãe francesa, ele falava a língua francesa primitiva, né? Naquele momento já começando a se criar. E o sultão também, que era um sufi, lembra, estou falando de sufismo aqui, era um sufi, discípulo indireto de Ibn Arabi, porque eu lembro que eu falei a vocês, o mestre do sultão foi discípulo de Ibn Arabi. O sultão tinha um conhecimento espiritual absurdo. E ele, no primeiro momento, fica olhando, o que esse frade veio fazer aqui, gente? Os dois passaram a se entender em francês, porque ele falava francês. Naquele momento, ele estava negociando com o imperador Frederico II, do Império Romano Germânico, Sacro Império Romano Germânico, que estava num jogo político, que já havia conversado com ele. Essa é uma história toda em paralelo, né? Mas Frederico II falava em francês, que era a língua naquela época universal, e o sultão falava francês. Al-Kamil, falando francês, começa a se entender com Francisco de Assis. E Francisco de Assis passa dentro das linhas islâmicas 15 infinitos dias. Por que eu estou falando de 15 infinitos dias? Porque esses 15 dias foram uma luz para um e para outro. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, a gente sabe pelo que o sultão fez depois. O sultão acabou fazendo a paz, ele não queria guerra de jeito nenhum, ele guerreou ali, né? Mas ele acabou entregando Jerusalém para os cristãos, ele fez um acordo com o rei, ele fez vários movimentos que depois sinalizaram que Francisco tinha deixado uma marca nele, mas ele deixou uma marca em São Francisco que infelizmente a Igreja Católica tenta disfarçar, contando e distorcendo, dizendo que ele tentou converter o sultão, e que o sultão só não se converteu porque não podia, né? E que o sultão botou uma mulher na frente dele, porque para o islamismo não havia voto de castidade. No sufismo sim, em algumas áreas do sufismo sim, mas o sexo dentro do islamismo, principalmente também dentro da espiritualidade islâmica, era visto como uma coisa sagrada. E aí o cristianismo católico conta que tem um momento que o sultão colocou uma mulher nua na frente de São Francisco, e São Francisco mandou acender uma fogueira e disse assim, entra comigo na fogueira, porque aí, para ela provar que ele não tinha nenhuma atração espiritual por ela. Mas não é verdade nada disso, gente. A verdade Francisco de Assis viu algumas coisas entre os islâmicos. Lá nos cruzados ele viu um exército promíscuo se matando entre si, estuprando mulheres, se embebedando, um horror. Nos islâmicos ele viu um exército limpo, absolutamente disciplinado, que 5 vezes por dia parava para rezar. E ele ficava olhando aquilo, chamados pelo muezim, e todos orando 5 vezes por dia. Ele, conversando com o sultão, ficou vendo que os muçulmanos não eram adoradores do diabo, que amavam a Jesus, que respeitavam os cristãos, que em nenhum momento os muçulmanos faziam matança de cristãos, como os cruzados que já haviam dominado Jerusalém por 100 anos, antes que o tio de Al-Kamil tivesse reconquistado, Saladino, antes disso, 100 anos de horror, que foi o reino cruzado em Jerusalém. Saladino retomou, e dizem que Saladino também continuou respeitando os cristãos. E, aliás, tanto é que Al-Kamil devolveu Jerusalém para os cristãos, para que eles criassem ali um enclave, né, espiritual, que não tinha nada de espiritual, pelo menos na sua superfície. Francisco de Assis voltou, gente, modificado por esse encontro com o sultão. Ali ele ouviu a beleza do sufismo. Isso modificou tanto a Francisco, que quando ele chegou de volta em Assis, tinha passado muito tempo longe,
ele se transformou, eu sempre digo, o São Francisco de Assis que a gente conhece hoje, nasceu de verdade depois desse encontro com o sultão. Porque ele viu o poder da espiritualidade, ele passou a aceitar conviver com Santa Clara, aceitar o amor que ele tinha por Clara, inclusive a se expressar por um amor físico, entender que o amor físico, não que ele não casou com Santa Clara, ele não tinha nem mais saúde para isso, mas ele passou a entender o amor como algo que passava por todos os canais da vida. E fez, dentro da sua ordem, modificações extremamente importantes, como, por exemplo, a oração espiritual como uma disciplina absoluta. Como o chamado à oração, ele ganhou do sultão vários presentes. Então, o sufismo, que é a face espiritual do Islã, que bebeu no cristianismo, que bebeu na Kabbalah, que bebeu no budismo, fez uma condensação no bom sentido, uma conjugação, que é uma pena que tenha vivido por algum tempo, até o século XVI, mas depois a civilização islâmica com o Império Otomano, vocês estão vendo a série aí, ela conta um pouquinho do início, mas o Império Otomano depois se transformou em alguma coisa muito complicada, em termos políticos, né? A conquista de Constantinopla, a queda de Constantinopla e o islamismo se estruturar, apesar de tudo, jamais houve perseguição. Havia judeus e cristãos na Turquia, no Egito, até hoje, né? Em Bagdá, não há uma perseguição do Islã contra os judeus. A história que nós vamos começar a ver do Islã se transformando, em boa parte dele, não é tudo, continua havendo sufismo, continua havendo mesmo um ortodoxismo islâmico, que não tem nada a ver com esses radicais que a gente conhece hoje. A gente vai ver que foi no século XIX que criou duas coisas importantes. Vejam como é interessante. Pelas injunções políticas que começaram a haver quando a Europa se transformou em algo forte, com a Renascença, com os reinados, né? Com os reinados poderosos que houve, a França se constituindo como reino, a Inglaterra, enfim, tudo mais, a Europa se transformou no polo da civilização material, né? Começou a haver os movimentos chamados de colonização, que nada mais era do que invasões com submissão dos povos, que eram todos eles islâmicos, muçulmanos, a um domínio europeu predador. Tem que falar essa palavra com muita força. Isso começou a gerar duas coisas. Nós vamos ver surgir, o David tinha me pedido lá no início, o movimento de ressurreição da visão inicial de Muhammad, de Maomé, chamado movimento Bahá'í, pelo profeta Bahá'u'lláh, né, que teve dois precursores, o Bab e outros, que sobrevive até hoje, muito pequeno, mas que é um movimento que traz de volta esse espírito que liga o Islã a todas as religiões, ou melhor dizendo, que liga o Islã à espiritualidade verdadeira. O movimento Bahá'í, a gente não tem tempo para falar aqui, é um movimento muito lindo, é muito bonito, porque ele traduz com muita precisão também a intenção original do profeta Muhammad e do islamismo. Mas o que acontece? É muito emblemático quando Jerusalém foi conquistada pelos ingleses. O general Gordon, quando entrou em Jerusalém, deu um grito com a seguinte: Saladino, estamos de volta. Se referindo ao Salahuddin, ao Saladino, que tomou dos cruzados Jerusalém, ao dizer assim: aqui estamos nós para dominar, aqui estamos nós. Então, o radicalismo é um filho distorcido desta pressão, dessa opressão europeia nos países muçulmanos. Esse é o radicalismo surgido, que deu força a estruturas políticas ditatoriais, né? A Arábia Saudita, os próprios islâmicos reclamam do Estado da Arábia Saudita, que era uma linha islâmica muito radical que surgiu, né? É um Estado até hoje como um dos estados mais ditatoriais que existe no mundo. Porque da agora para diante a gente não vai falar mais de aula nenhuma, a gente vai falar de vivência espiritual. Porque todos os mestres, gente, nenhum deles, e aí hoje a gente fala de Muhammad, e fala da sua herança espiritual, que é o sufismo, que é essa visão de entender
a presença de Allah, que é Deus, né? É um dos nomes que a gente pode dar a essa consciência cósmica. A consciência cósmica que transcende os universos. E a gente já sabe hoje pela ciência, a nossa ciência mesmo oficial, que o tempo é relativo, né? Que a gente não tem mais um tempo linear, que a gente tem multiversos, que a gente tem diversas dimensões da vida. As dimensões espirituais hoje estão reconhecidas, ainda que eles não saibam, os cientistas, pela própria ciência. Então, nós temos hoje em nossas mãos um tempo como nenhum outro tempo foi, como nenhum outro tempo foi. Nós temos nas nossas mãos a condição de entender a riqueza espiritual que nos foi trazida por todos esses grandes mestres. E hoje a gente fala de Muhammad, para tentar fazer jus a ele como um ser espiritual. Pode ser que ele tenha realmente caído quando ele se deixou levar demais pelo lado político-militar, né? Ainda assim sem perder a espiritualidade, que senão não teria nascido o sufismo, né? E não teria vivido o sufismo como expressão poderosa de uma civilização islâmica que por muitos séculos foi uma civilização muito mais evoluída e iluminada que a civilização europeia. Alguns de vocês, se vocês quiserem ver, a gente tem no Ocidente mesmo, né? A arte islâmica, a arte abstrata, baseada na matemática, o Palácio de Alhambra e todos os desenhos das simetrias matemáticas hoje são estudadas pela alta matemática como algo que eles naquela época já sabiam, já dominavam. Então hoje a gente tem, se a gente tiver olhos e coração aberto, a gente tem condição de enxergar no trabalho de todos esses grandes mestres uma riqueza que a gente pode aproveitar e fazer de tudo isto aquilo que eu tenho certeza que Muhammad quis fazer quando veio, não conseguiu, porque ele era um ser humano também, né? Fazer tudo isso algo único, né? Porque uma das vantagens que eu vejo, o sufismo fala abertamente de Jesus, fala abertamente do poder de Jesus, inclusive, só é uma interessante uma informação, para o islamismo, Jesus é o Messias, que vai voltar no final dos tempos. Muhammad foi o último profeta, mas no islamismo original, ele mesmo dizia que um dia o trabalho de Jesus era voltar. A gente não estou querendo dizer que ele vai voltar ou não vai voltar. Mas vejam que o islamismo aceita Jesus com mais clareza, até na Kabbalah também ele aceita, tá, gente? Os mestres cabalistas falam de Jesus, porque a única coisa que eles, tanto Muhammad quanto os cabalistas divergem, é que Jesus não é Deus no sentido único. Ele é Deus e mais ninguém é. Ele é o Filho de Deus e mais ninguém é. Eles entendem que Jesus é um ser que tem uma ligação com Deus divina, como cada um de nós é um filho da divindade. E tem esta divindade dentro de nós, homens e mulheres. Nós somos um com a divindade, materna e paterna. Todos nós somos um. Então, no islamismo, quando eu digo islamismo, no sufismo, isso é mais claro um pouquinho, até do que na Kabbalah, porque a Kabbalah ela ficou muito dentro do âmbito do judaísmo. Hoje é que ela se liberta mais disso, né? Graças a Deus se liberta mais, né? Tem os trabalhos fantásticos como o do Mário Meir, como de outros mestres cabalistas do século XX, que vão mostrando, né, essa espiritualidade única dentro de coisas. Jesus pode ser visto como um grande cabalista, se a gente olha os seus ensinamentos, né? E aí eu sempre volto a falar da nossa casa, gente. A nossa casa, ela tem essa vantagem de poder a gente falar, enfim, com essa abertura de todo mundo, sem ter medo de ser, né, patrulhado por ninguém, no sentido de que o amor é o nosso grande privilégio, o amor é o nosso grande fundamento, e todos esses mestres fizeram do amor a essência e a expressão das suas vidas, nos fazendo, procurando nos fazer entender e vivenciar esse mesmo processo. Nenhum deles veio a esse mundo para ser venerado, só ficar lá num pedestal. A gente tem aqui ele num quadro, mas todas as vezes que eu fico aqui na frente desse quadro meditando, gente, eu procuro entender que esse quadro é um canal para que eu enxergue, sem nenhuma ousadia, como um espelho, né? Todos nós podemos enxergar isso quando olhamos uma imagem, quando olhamos alguém, como um espelho daquilo que está dentro de nós mesmos.
Vamos fazer a nossa meditação. Vamos aproveitar para construir um pouquinho mais juntos de luz, fazer essa luz chegar não só às nossas vidas, às vidas daqueles a quem amamos, mas chegar ao mundo inteiro. Então eu vou fechar os olhos e pedir que vocês também façam o mesmo. E vamos procurar mergulhar dentro de nós mesmos. O sufismo tem vários métodos de meditação, usa mantras, repetição, usa dança, alguém falou dos derviches. Mas o grande método a gente tem aqui, de um meio, de uma forma ou de outra, nos valido da busca do coração como centro, onde convergem as nossas energias espirituais. E para o sufismo, a lua, que vai mudando de fase da crescente até a cheia, depois ela volta, A nossa lua é cíclica, ela passa por fases. Mas para o sufismo, eu não sei se vocês já ouviram falar no Rubaiyat, o grande poema de um grande mestre sufi, Omar Khayyam, e adorado por Paramahansa Yogananda. Ele fez inclusive comentários sobre o Rubaiyat. Ele diz assim: ó lua do meu deleite que não conheces um minguante. A lua, na visão sufi, na espiritualidade islâmica, no momento em que ela atinge o seu estado de lua cheia, plena, ela deixa de conhecer o minguante e vai se fundindo até que ela e o sol se casem num casamento perfeito e indissolúvel de luz plena. Então vamos fechar os olhos, respirar profundamente e em silêncio, observando a nossa respiração, sentir que o nosso coração, o santuário que nós temos no coração, se transforma numa lua cheia. Vai se transformando aos poucos numa lua tridimensional, num globo que gira levemente, completamente iluminado pela luz solar. Vou ficar em silêncio um pouquinho, tá, gente? Vamos sentir a presença desse globo de luz tocado pelos raios. Agora vamos sim contemplar na nossa tela mental um sol que brilha no nosso campo de visão à nossa frente. Um sol de uma luz que não queima. Ela é só poderosa para iluminar esse globo lunar que está no centro do nosso tórax. E a luz que está ali, ela tem dois caminhos. Ela recebe a sua plenitude desse sol, que irradia essa luz. E cada raio de luz traz nele uma informação, transporta uma informação, que é um sentimento, que ao mesmo tempo que nos aquece, nos faz vibrar intensamente, cada um de nós, com uma profunda alegria. É a lua dos meus deleites, que não conhece minguante. Essa luz do sol, ela se reflete. Cada uma das nossas luas se reflete, nós formamos um cordão de pérolas, de mais de 100 pessoas. Cada coração é uma conta desse colar de pérolas. E o sol que está no centro
E agora nós percebemos que aquele sol que nós víamos iluminando a nossa lua, a nossa tela mental, está no centro, iluminando e se refletindo em todas essas luas. Cada lua é um dos nossos corações. E nós estamos como contas de um colar de pérolas, iluminadas por esse sol curador, por esse Apolo redivivo, fecundando a nossa lua, fecundando a nossa alma, trazendo em cada raio, em cada fóton dele vem a informação da alegria que em si mesma traduz toda a onipotência e o amor da presença divina. Essa luz infinita toca a nossa lua, faz com que ela se reflita e ilumine, e ao mesmo tempo aquece o nosso interior. Duas funções: iluminar e aquecer. Aquecer a nossa alma interior e permitir que essa luz refletida ilumine a nós mesmos e ilumine aqueles que caminham conosco. E nesse momento nós somos esse grande colar de pérolas vivas, pérolas sagradas. O símbolo da pérola foi usado pelo Mestre de Nazaré como aquilo que devemos mergulhar e achar. Paramahansa Yogananda também usou, e ela está ali no centro do nosso tórax, alimentando e curando todo o nosso ser, curando cada célula do nosso corpo, alimentando, refletindo nessa luz. E a nossa luz agora é unificada porque somos um colar. Há um fio que une cada uma das nossas contas, vibrando nessa alegria sempre nova, esse amor curador que vai sim exercer. Nós não precisamos saber aonde, quando e como, ou quanto, porque não queremos vaidade nem orgulho, porque não somos nós, mas é a luz que somos nós, paradoxalmente, mas não somos nós no ego. Essa luz que vibra e reflete-se de nós, que estará realizando esse trabalho. Pode ser ao nosso lado, pode ser a muitos quilômetros de distância, mas certamente será dentro de nós também. Essa luz viva da lua e desse sol que nos aquece, que nos ilumina e nos faz refletir a sua presença nesse plenilúnio, nesse colar que vibra e vibra e vibra, curando e transformando, renovando, ressuscitando. A morte em nós deixa de existir e essa vida se manifesta na plenitude da alegria, e a alegria traz em si o amor. Esse amor nos alimenta e vamos sentir agora que o sol, como que se expandisse num processo, se transformando numa super estrela, se expande, se aproxima cada vez mais de nós, até que o nosso colar de luas circunda o sol como um grande cordão no seu equador. E as nossas formas humanas, nesse momento sim, continuam existindo, alimentadas as suas trilhões de células por essa energia curadora, simultaneamente perdem
a sua forma, mergulhadas na presença desse sol infinito, e a nossa lua, que brilha em amor no centro do nosso tórax, se dá em casamento e em união ao sol, para que tudo seja um. Pois tudo é um, além do tempo, no agora infinito, e acima do tempo e dos espaços, dos tempos relativos e das dimensões infinitas, está a dimensão infinita do um. E ainda que seja de leve, cada um de nós toca agora. E isso é oração, e isso é contemplação. Vou ficar mais um pouco em silêncio, para que cada um de nós saboreie. Como diz o profeta, silêncio. Como diz o profeta, alegria, vida, repetindo todos aqueles que o precederam. Que nesse momento, toda a força espiritual que está aqui congregada, que nós representamos nessa visualização que é meditativa, que é meditação, mas que é oração também. Que toda essa força espiritual se manifeste em cada um de nós, nas suas necessidades, mas que nós não nos esqueçamos de expandir essa luz para que ela realize a sua obra e materialize no mundo, onde seja necessário, toda a informação de cura, de sustento, de abundância, de paz, de amor incondicional, de vida. Amém, que é como se diz amém em árabe. Gente, vamos respirar agora. Quem fez a meditação vai sentindo, vai contraindo a musculatura do corpo, sentindo essa energia presente em cada uma das células. O amém é uma força espiritual absurda, né? Ele é usado e o cristianismo pegou o amém e você vê como é tudo muito parecido, gente. Nossa, é tão parecido. Como é que a gente não enxerga isso, né? Só a nossa cegueira mesmo espiritual, de ser sectário, de queremos achar alguma coisa a mais ou melhor. Nada mais ou melhor do que nada. Nós todos somos aprendizes, habitando um planeta que precisa ser curado. Mas eu indico muito para vocês esse livro da Karen Armstrong sobre o Muhammad, né? Procurem saber sobre o sufismo, sobre o movimento Bahá'í, e aí a gente vai entendendo que a espiritualidade transcende qualquer visão menor, né? Nós todos estamos no mesmo rio de vida, mas mais do que no rio, estamos num mar infinito de vida, né? Então, beijo no coração de vocês todos, gratidão, gratidão e gratidão.
Meu coração tornou-se capaz de todas as formas. É pasto para as gazelas e mosteiro para monges cristãos. É templo para ídolos e a Caaba do peregrino muçulmano, e as tábuas da Torá e o livro do Alcorão. Eu sigo a religião do amor. Qualquer direção que tomarem os camelos do amor, lá está minha religião e minha fé. Pai eterno, infinito, não existe nada além. Pai eterno, infinito, não existe nada além. Estás na mais alta montanha, no mais profundo mar. Em todas as línguas teu verbo a nos guiar. Aonde existe amor, aí estás. الله الهادي لا إله إلا هو الغفار الوهاب الصمد الكبير الرحيم البشير سلام شالوم الله سلام شالوم الله سلام شالوم أدوناي سلام شالوم أباش سلام شالوم الله سلام شالوم أدوناي Shalom, Allah, Salam Shalom, Adonai, Salam Shalom, Allah, Salam Shalom, Salam Shalom.